renovou o contrato. Você vê, houve uma declaração, muita gente não lembra disso, na TNT, que o Mauro também conhece. Lá esteve o senhor Felipe Luiz, que é um ótimo jogador, um cara articulado, inteligente, gosto demais do futebol filipino, acho um cara bem diferente. Mas ele deu uma entrevista que ele falou mais ou menos o seguinte: olha, naquela partida, aquilo foi uma final, Flamengo e Inter no Maracanã, 2-1. Rodinei era do Internacional emprestado, o Inter lá, um milionário colorado, pagou 1 milhão, que era a multa para escalado contra o Flamengo, um devaneio, uma loucura, meu Deus, mas fizeram isso. O Rodinei falhou no gol de empate do Flamengo, depois deu um pisão no Felipe Luiz e foi expulso. O Rodinei disse que ele e o Diego Ribas chegaram a interpelar o árbitro, sugerindo que não expulsasse o Rodinei porque não foi por mal, porque gostam muito do Rodinei. Meu Deus do céu, onde já se viu? Isso é gravíssimo, mas como o Flamengo foi campeão, isso passou. Se ele não tivesse sido campeão, acho que ele nem teria coragem de contar essa história. Onde os interesses do clube podem ficar em segundo plano diante da brodagem dos caras? Você vê o nível da... Isso é panela, gente. O nível da panela que domina no Flamengo. O Rodinei é meio que o animador da turma, é um cara bem-humorado, brincalhão e tal, Rodilindo. Mas tem ele, Felipe Luiz, o Diego Alves, o Diego Ribas, tinha o Arão, já foi. Então, assim, o Paulo Souza, quando chegou, falaram, pega essa panela e a panela devorou ele. Por quê? Porque quem contratou... Não estou dizendo que o Paulo Souza não cometeu erros. Mas ele foi chamado para fazer uma faxina. Na hora, tiraram o material de limpeza, tirou tudo, não deixaram faxinar nada. Falou, rua para você. E demitiram o cara. Quando o Dorival chegou, ele pensou, peraí, se eu fizer algo parecido... Tô frito. Primeira coisa que ele fez, ele fechou com os caras. E isso é uma gestão que ele vai ter que fazer até o final do ano. Porque no ano que vem, se ele ficar para o Flamengo ano que vem, se ele for campeão especialmente, ele não vai ter mais o Diego Alves, que ele já teve problema em 2018. E ele conseguiu administrar. Dessa vez não vai ter o Diego Ribas, não vai ter mais o Arão, possivelmente não vai ter mais o Felipe Luiz, não sei se vai continuar. E outros que são, de repente, influenciados por esses caciques do elenco. Isso é muito relevante no futebol. Ele teve, acho que é uma certa habilidade. O Diego Ribas... Os grandes méritos do Dorival Júnior foi exatamente essa gestão. E você vai levando, porque você não tem como. Você vê o caso do Diego Alves. O Diego Alves, no meio do ano, ele poderia ter saído para algum clube tudo. Ele ficou lá, ele está no elenco. Ele não joga, ele fica no banco, ficou um tempão machucado, mas está no elenco. Será que ele está feliz? Como é que funciona? Teve problema com o Dorival em 2018, teve problema esse ano com o Paulo Souza. Você tem um jogador ali, ele está ali no grupo. Então ele vai ter que ir levando até o final. O caso do Diego Ribas, acho que cabe mais agora ao próprio Diego Ribas. O que ele fez? Ele pegou uma bola na frente da área, ao invés de fazer um passe, de tocar para o lado, ele tentou conduzir. Foi desarmado, o Flamengo tomou o gol, a torcida ficou furiosa. Ele não tem mais condições de jogar futebol no nível que o Flamengo pretende praticar. É isso, ele foi um ótimo jogador, acho que ele está na história do clube. Aí é uma questão até do cara, isso é a minha opinião, tá? Eu não sou amigo dele, sou jornalista, não conheço o Diego, mas se eu fosse amigo, eu falo, cara, para. Ou então vai jogar, sei lá, nos Estados Unidos, Oriente Médio, algum lugar onde tem um futebol mais maneirinho e tal. Aqui, não vai dar, cara. Mas você acha que é aceitável o Dorival colocar ele por esse medo? Ou também não é uma falta de pulso? Pô, calma aí. Tá no grupo, é um líder, mas fica no banco. Eu acho péssimo isso. Mas eu acho que ele não tem opção. Entendeu? Eu acho péssimo, mas acho que ele não tem opção. É mais ou menos como você, na política, ter que fazer alguns acordos com partidos. Porque você precisa dos votos daqueles... Não é o ideal, mas você precisa, às vezes... É isso. O Flamengo tem um centrão. Então você tem que administrar isso aí. Não dá para chegar e falar assim, olha, eu vou barrar o Diego, não joga mais. Quais efeitos... Gente, o Diego chegou ao ponto de, numa entrevista que um repórter, Vene Casagrande, do jornal O Dia e do SBT, ia fazer com o Thiago Maia. Isso está gravado. Sim. Né? Uma sala lá de coletiva lá, então uma entrevista exclusiva, agendada pelo pessoal da comunicação do clube, pelos profissionais do clube. O Diego Ribas entrou nessa sala perante várias testemunhas. Esse vídeo depois viralizou, quer dizer, ele passou para alguém, ironizando o repórter pelo fato de que eles têm lá uma rixa entre eles, alguma coisa, não sei quem tem razão, não é problema meu, se é o Vene, se é o os dois estão errados. Se é o Diego, ou se os dois estão errados, que é possível também, aí é outra questão, não quero entrar nesse pormenor. Mas a questão é que ele entrou gravando, esse vídeo viralizou, não aconteceu nada. Você imagina, numa empresa, né, o Landim, que vem do mundo corporativo, né, numa empresa você tem lá um funcionário, por mais importante que ele seja um gerente, até um diretor, tem alguém dando uma entrevista para um jornalista numa sala, né, alguém autorizado pela assessoria de imprensa dessa grande corporação, e aí de repente esse funcionário entra lá filmando para resolver um problema pessoal dos dois ali, uma parada entre eles. E esse vídeo viraliza. O que passa para os acionistas da empresa? Que bagunça, hein? Cara, entra, o Flamengo, lembra aquela frase lá na época do Valdemar, não sei o quê? Tem uma frase, uma das frases soltas assim, Flamengo não é bagunça não. Até hoje, essa frase ecoa no Flamengo. Isso é uma bagunça, gente. Porque você vê a força que o jogador tem. O cara não teme nada. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer ali dentro. E esse jogador vai embora do Flamengo no final do ano. Aí o Dorival, ano que vem, pode trabalhar num ambiente mais
limpo no sentido de não ter tantas influências. Desde que o Flamengo não faça bobagens, né, em renovações equivocadas e faça as contratações com uma certa, digamos, estratégia de ter um... Porque o time de 2019 já mudou todo, né, gente? Já não tem mais quase ninguém. Né? Tá saindo todo mundo. E cada vez mais. Então acho que o Dorival ele vai ali compondo. Ficou mais o pessoal da frente, então, né? Repito, acho péssimo, mas não vejo saída para ele. Se eu me coloco no lugar dele, o que eu faria? Se eu brigo com o Diego Ribas, ele vai talvez me colocar na situação... Mérito do